Com a doutora Débora Gibson, que é otorrinolaringologista, né, doutora Débora? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda ao Tudo. Né, a gente está aqui nessa tarde, Pri está de férias, curtindo as férias, eu estou aqui essa semana com ela, mas é muito interessante de trazer você para a gente falar um pouquinho dessas gripes, essas doenças que estão aí nesse frio. Esfriou, aí o povo começa a... Eu sou uma, começa a espirrar, de botar o pé no chão, já começa a espirrar. Mas é assim, tá muito comum em consultório. Tá demais, muito. Tanto crianças como adultos, né? Ninguém tá escapando muito aí dos problemas respiratórios, tanto inflamatórios, quanto problemas infecciosos mesmo, as gripes, né? Os resfriados. Então, a gente tá tendo uma circulação grande aí de viroses respiratórias, de fato. O principal sinal, é claro que a gente, né, é comum, né, até esses sintomas virais, né, que a gente começa aquela coriza e tal, mas esses vírus que estão circulando também acabam sendo associados também até um pouco de diarreia e tudo? As viroses respiratórias, elas podem vir associadas também com alguns sintomas gastrointestinais. Então, a diarreia, náuseas, às vezes alguns episódios de vômitos podem vir junto com a virose respiratória. Então, assim, as pessoas têm que ter... Qual o principal cuidado, assim? Em casa, é claro, eu estou sentindo um pouquinho doente, usar máscara, né, que acaba sendo... Exato, e a gente tem percebido muito que as pessoas têm esquecido um pouco, né? Passou aquela época do Covid e a população acabou esquecendo um pouco da importância, né? E o quanto ela ajuda a proteger, né, a gente de pegar esses agentes infecciosos respiratórios, né? Então, a máscara realmente é algo que é bem importante. Então, se você está doente, é importante que você use a máscara pensando também na coletividade, né? E de evitar a transmissão aí para outras pessoas. Se for frequentar um local que a gente já imagina, clínicas, hospitais, você não está com nenhum problema respiratório, mas vá com máscara, porque aí você se protege, né? Eu estou vendo aqui que tem uma arte aqui para a gente mostrar um pouquinho. Geralmente as síndromes respiratórias, elas são mais nasais. A maior parte, né, dos sintomas respiratórios acabam acometendo a via aérea superior, né? Então, tanto nariz quanto garganta, às vezes vem associado com alguns sintomas em ouvido também, mas é importante saber que ela também vem com alguns sintomas sistêmicos junto, né? Então, o paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, moleza, dor no corpo. Então, além dos sintomas na via respiratória, também apresenta esses sintomas assim mais sistêmicos e gerais. De uma forma geral, né? Isso. E aí, assim, tem algum ponto de alerta? A gente sabe, às vezes fica assim, é uma gripe, eu vou só tomar ali um antigripal e tá tudo certo, né? Eu fico mole, tá bom, deixa eu dormir aqui um pouquinho, vai dar certo. Mas tem um sinal de alerta, assim, um momento em que realmente tem que ir procurar um auxílio médico? Então, algo que é muito importante, assim, pensando principalmente, quando eu devo procurar uma urgência, né? Porque às vezes a gente está tendo aqueles sintomas e aí fica na dúvida, porque já escuta muito falar, né? Eu tô com febre, não necessariamente eu preciso procurar urgência, principalmente nas 48 horas iniciais ali daquele quadro. Então, se a gente vê, por exemplo, que está tendo uma febre mais prolongada, né? Muitos dias com febre alta, passou daqueles 3 primeiros dias de sintoma, é interessante procurar avaliação, né? Se está tendo algum desconforto respiratório, né? Tendo cansaço, é algo que é importante também, merece sim uma avaliação. Uma avaliação, aí a gente vai lá, porque eu tenho 3 crianças, então eu já passei muito em otorrino, tem um com otite de repetição, que fez aquela cirurgia, então foi um consultório que eu visitei muito de otorrino. Mas é importante também, até para ver se tem secreção, né? Fazer a ausculta pulmonar, né? Porque é um sintoma muito comum, né? Nas viroses é a tosse, né? E aí sempre o receio principal dos pais, quando vão no consultório, eu vim aqui para fazer uma ausculta para ver se está tudo bem no pulmão, né? Não, você vê que eu já perguntei por quê, eu já chego falando isso Exatamente. Mesmo. Então, a gente sabe que a tosse, ela é um sintoma que pode vir, né, decorrer de diversos fatores, né? As viroses respiratórias acabam gerando bastante esse sintoma, né? Geralmente é uma tosse que inicialmente é seca, depois fica mais produtiva, né, com secreção. Depois que ela seca de novo para ir embora,
Inclusive, é um sintoma que persiste por muito tempo, né? Então, às vezes, nas viroses, dura 15 dias a tosse e a gente fica com essa preocupação. E é algo que é importante realmente. Levar para uma avaliação, uma tosse prolongada, leva para uma avaliação, não custa nada, para a gente auscultar, realmente ver se está tudo tranquilo na parte pulmonar. Na parte pulmonar, que aí acaba sendo mais preocupante quando atinge esse estado. A gente vai colocar aqui uma artezinha com as doenças, né? Sintomas mais comuns, né? As alergias. Meninas, a história da rinite alérgica, esse tempo de frio também acaba atacando mais, né, doutora? Demais. Que assim, além de diminuir a temperatura, né, do ambiente, a gente não é acostumado com um clima, né, mais frio. E a gente, então, 19 graus em Natal, então, qualquer variação a gente já acaba sentindo. E a gente já mora numa cidade que tem uma umidade relativa do ar boa, né? Aumenta ainda mais. Então, aumenta muito a umidade e acaba aumentando infiltração, mofo, né? Fungo. E isso aí propicia bastante realmente as inflamações, né, de rinite, rinites alérgicas, né? Então... Eu já sou famosa aqui na TV, porque eu já boto... Chega o ar-condicionado, eu espirro, e meu espirro não consigo espirrar uma vez só. Aí eu espirro assim, ó, e fica assim, ó, 7 vezes. Aí Gustavo, né, Gustavo, ele conta meus espirros. Ah, essa vez foi 7 vezes. Aí já foi... Tá rindo, né? Ele tá rindo ali atrás, porque ele fica contando meus espirros, e eu já fico fungando. Aí eu começo... Porque é assim, chegou o ar-condicionado, tempo mais frio, já tem aquele contato, já começa a manifestar. E aí, essa é outra coisa importante, porque às vezes a gente fica sem saber, será que eu estou gripando ou será que é uma rinite? É só a rinite, que é só a rinite que incomoda. Que é só a rinite, que é algo que já acompanha, né? Às vezes tem contato e acaba tendo aquele sintoma. Então, existem formas também da gente, né, avaliar se é uma coisa, se é outra, porque o tratamento vai mudar, né? Então, a gente trata a rinite de uma forma e a infecção respiratória de outra forma. Por isso, é importante, né, procurar o especialista. A gente tem aqui outros tipos de doenças, né, que estão aqui, além das alergias, que eu fui contar aqui meu caso dos espirros sequenciados. A amidalite, que é aquela dorzinha, né? A infecção que acontece nas amígdalas, né? Então, é um foco específico ali na faringe, onde as amígdalas estão. Tudo isso também muito comum nessa época do frio. Asma também. Muita asma, né? O pessoal já chega... também tem... Aí a asma, ela precisa ter uma atenção ainda redobrada, ainda maior, porque a asma é uma inflamação, né? Às vezes alérgica da via respiratória, mas afeta a via respiratória inferior também, né? E aí pode causar cansaço, e aí tem um desconforto respiratório realmente pior e pode se agravar realmente de uma forma mais intensa. Então, aí a asma tem que ter muito cuidado. Quem tem já o diagnóstico, já com certeza já tem as prevenções, né, doutora? A bronquiolite também... você está falando do bebê, dificuldade... Tá aí, e a bronquite... Qual a diferença da bronquiolite e da bronquite? É o sítio, o local de acometimento, né? Então, a gente tem os brônquios e tem os bronquíolos na nossa árvore respiratória. Então, quando atinge a região do finalzinho ali da árvore respiratória, é a bronquite, que é a inflamação dos bronquíolos. Aí a faringite, né, que também aí fica nessa região. Eu falo assim, do pescoço da garganta, mas tem o canto certo, né? É na garganta realmente, aquela parte posterior ali, do fundinho da garganta. Do fundinho da garganta. Aí a gripe, né, que aí muito comum, como a doutora já disse aqui, tá todo mundo gripado nessa cidade, Senhor amado. Eu passei 2 semanas, mas tudo bem, já tô bem, agora tô bem. A laringite... que também é uma região da garganta, né? Uma região um pouquinho mais embaixo, que geralmente o paciente tem um pouquinho mais de rouquidão, que é onde estão as preguinhas vocais. Então tem rouquidão, às vezes tosse seca associada. Aí fica, quando tiver rouco, já vai também procurar, porque também é um incômodo muito grande, né? A otite, que é essa dor no ouvido e febre, que aí eu tive a experiência com meu filho, que é uma coisa terrível, né? Porque é uma região muito sensível, né? Então... a otite causa muito desconforto e as crianças acabam sofrendo um pouquinho mais disso do que os adultos. Em geral, uma complicação, uma evolução desfavorável de uma virose respiratória. Então, se aumenta muito a secreção na via respiratória e às vezes migra essa secreção ali para o ouvido. Aí inflama, né, infecciona
e causa realmente bastante desconforto. Nas crianças é mais comum por causa da anatomia ali do local. Então acaba que criança tem um pouquinho mais mesmo. O do meu filho, ele saía a secreção pelo ouvido. Assim, era muito terrível, assim, porque ele tinha muita dor, né? A gente sabia que ele tinha com dor. E aí, às vezes, ele tomava muito remédio e aí parava e já vinha novamente. Foi um período terrível, mas graças a Deus e a medicina, ele foi curado, assim, já teve alta da otite, agora é só tomar cuidado, né? O resto da vida. Ainda tinha para falar, eu não lembro se a gente já terminou, mas de toda forma vocês já viram aí em casa que existem muitas doenças, né, nesse período de frio. Tem alguma que a gente precisa se preocupar mais, doutora, assim, que as pessoas em casa precisam estar mais alertas? Então, na verdade, a gente tem que ter mais atenção em relação a essas complicações que podem acontecer, né? Mas uma que realmente tem que ter uma atenção ainda maior em relação às criancinhas muito pequenas, né? Então, se você tem realmente um filho pequenininho, evita contato com outras pessoas, porque para uma pessoa que tem o sistema imunológico já bem formado, né, aquela virosezinha respiratória é muito tranquila, mas para uma criança que é muito pequenininha, um recém-nascido, que ainda não tem o sistema imunológico, né, fortalecido, ainda está tomando as vacinas, aquilo ali pode sim se tornar um problema muito mais sério, né? Então, casos de internação de crianças que ficam em TI porque tiveram contato com pessoas gripadas e para ele realmente se torna uma coisa bem pior. E tudo tem seu tempo, né? Assim, você vai ter, é difícil mesmo esses primeiros meses em casa, mais fechado, mas tudo tem seu tempo, depois vai ter tempo para passear com o neném, né? Enquanto ele estiver mais fortalecido. É isso, né, doutora? Sim, sim. É isso. Também nessa época de frio, tem como a gente se proteger, assim, de alguma forma? Porque, claro, a gente continua a nossa vida, a gente tem que trabalhar, mesmo frio, mesmo calor, né? E aí a gente entra em contato com muitas pessoas, a gente tem muitos vírus circulando, os ambientes mais fechados, né? Porque chove, a gente fecha a janela, fecha tudo. Sim. Tudo isso também contribui para esse aumento? Contribui, assim, o que a gente sempre recomenda, assim, com o clima a gente não tem como controlar, né? O clima vai mudar, não tem o que a gente fazer, né? E as viroses acabam circulando mais. Então, uma coisa que é super importante, que ajuda bastante a evitar, né? O que está às nossas, né, mãos para fazer, é a higienização das mãos, né? Passar o álcool, porque a gente acaba pegando em tudo e leva para o rosto, né? Uso das máscaras, que a gente já comentou, então vai para um ambiente mais aglomerado, né? Que potencialmente ele tem uma transmissão maior. A máscara é importante, se você está doente também, usar a máscara para evitar, pensando na coletividade, né? Importante. A higienização do nariz também é algo muito importante. Aquela limpeza com soro. Exato. Sim. Então, não é só pensando no tratamento, que ele é extremamente importante no tratamento das viroses respiratórias, mas é pensando também na prevenção. Então, você evita que fique com tempo de exposição prolongado aqueles agentes ali inflamatórios que estão no ambiente, que entram ali pelo nosso nariz, né? O nariz da gente é a porta de entrada da via respiratória. Então, se você faz higiene, você diminui esse tempo de exposição dessas substâncias lá dentro. Além de melhorar o funcionamento da própria mucosa nasal. Então, a higienização nasal também é algo muito importante. Exato. E a gente sabe também que as crianças acabam sendo vetores também familiares, Sim. né? Então, a criança acaba adoecendo com certa frequência, leva para casa, né? E aí é algo que também é muito importante, se seu filho está doente, principalmente naqueles primeiros dias de sintoma, não leva para o colégio. Eu sei que às vezes não é muito fácil, a gente tem que ter um suporte familiar, né? Sim. Mas evita ficar levando o filho ali naqueles primeiros dias de quadro respiratório para a escola, porque é um período de maior transmissão. Então, e aí a gente previne a coletividade, Exatamente. né? Como você estava dizendo, eu quero agradecer demais, doutora Débora Gibson, otorrinolaringologista, veio aqui falar com a gente sobre essas doenças do frio. Sim. Né? Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Foi um prazer. O prazer foi nosso, né? Venha sempre. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, viu?